gosto de comentar sobre a minha trajetória, a minha vida, porque é um modo de explicar e dar o exemplo de como que é o agir de Deus, como são os propósitos de Deus para a vida de cada um. Eu sou o Gilberto Turola, nascido aqui em Rio Claro, no ano de 1988. Meus pais, Gilberto Natal Turola, minha mãe, Liliana de Godoy Camargo Turola. E a minha infância foi muito tranquila, muito alegre, ao lado dos meus irmãos, ao lado dos meus avós, muito carinho, marcada por alguns obstáculos, por alguns percalços, mas que com a graça de Deus eu consegui vencer, eu consegui transpor essas barreiras, e é isso que eu quero compartilhar um pouco aqui com vocês, dividir essa trajetória, essas histórias. A minha infância, eu tive uma dificuldade por volta dos 2, 3 anos para iniciar a minha fala, aquele processo da criança falar, da criança começar a balbuciar suas primeiras palavras, suas primeiras frases, e isso preocupou um pouco a família, preocupou um pouco os meus pais, Precisamos buscar ali um respaldo, uma pessoa especializada, uma ajuda médica, mas por volta dos 4 anos eu consegui ali começar a falar, começar a desenvolver as frases e graças a Deus só fui melhorando, só fui aperfeiçoando, não tive algum problema mais sério. E a minha infância eu brincava muito com as minhas irmãs, próximas, Natália e Larissa, e eu era ali o único filho, homem, pequeno, e isso tornava eu como se fosse, eu era o caçula, sou o caçula, e isso as irmãs ficavam mais em cima, cuidavam mais, davam mais carinho, mais atenção, e isso era muito legal, era muito gostoso, a gente se divertia muito. E também eu fui muito próximo do meu avô materno, Wilson, que marcou a minha infância. Então eu morava muito próximo da casa dos meus avós, e ali eu visitava a minha avó, meu avô, minha tia, avó, que moravam juntos. Ali eu passava às vezes à tarde, porque eu estudava no período da manhã, ficava até a noite, jantava ali, era muito legal, muito divertido. E com o meu avô Wilson, eu aprendi muito sobre política, sobre Segunda Guerra Mundial, sobre essas questões históricas, principalmente do Brasil. Meu avô era um homem que, na época da Segunda Guerra, ele estava ali no período de alistamento militar e ele teve que meio que se fugir, meio que se esconder para não ser levado para combater a Segunda Guerra Mundial. Mas ele gostava muito da história da Segunda Guerra Mundial, ele sabia a história, ele conhecia a história, e isso ele passava muito para mim. E também a parte política brasileira, a questão dos presidentes, a questão dos regimes que teve no Brasil, dos políticos aqui de Rio Claro, da região. O meu avô me ensinava muito isso. E é por isso que eu tenho esse gosto, essa afinidade com a política, com a questão sociológica do Brasil. É uma questão que eu gosto muito de ler, de acompanhar, de estudar, de estar por dentro e de ter o maior contato possível. E também o meu pai, ele teve uma militância política muito forte aqui em Rio Claro, na década de 70, 80, engajado na questão política local, municipal aqui de Rio Claro. Isso, claro, também acrescentou muito para a minha vida, as histórias de vida dele, as experiências dele, da minha mãe, e isso foi formando esse meu gosto pela política. A minha mãe, a Liliana, ela me ensinou muito a questão do ensino, da educação, porque ela é professora. A família inteira da minha mãe é formada por professoras e professores. A minha mãe lecionou, é professora de língua portuguesa, ela tem a formação na PUC Campinas, em letras, e ali vem o gosto por poesias, por poemas, por livros, Gosto muito, na minha infância eu li muito Machado de Assis, Castro Alves, Casimiro de Abreu, e o meu pai também. Meu pai, ele sempre, desde jovem, quando possível, ele foi comprando livros aqui, comprando livros lá. Ele e a minha mãe formaram uma boa biblioteca que ficava na minha casa, e ali eu consultava os livros, consultava a história do Brasil, e eu aprendi muito a ler, gostava de ler, gosto até hoje, leio bastante, e essa é a minha formação, o meu caráter, a minha instrução que eu recebi dos meus pais é essa: a questão política, a questão de leitura, a questão de sempre servir o próximo, os ensinamentos cristãos. E desde criança eu frequentava a igreja com os meus pais são cristãos, minha
mãe por formação católica, meu pai por formação cristã evangélica, mas ali os dois eles sempre me ensinaram o caminho de Deus, o caminho da palavra de Deus, de sempre fazer o bem, de sempre servir o próximo e de ser uma pessoa acolhedora. Isso é uma memória que eu também tenho muito na minha vida, é uma questão que com certeza hoje colabora muito para estar onde eu estou. E a questão de educação, eu desde pequeno, meu pai como advogado, eu sempre gostei muito da profissão dele, sempre achei uma profissão muito interessante, uma profissão exemplar, uma profissão que envolve muito o conhecimento, a cultura, a leitura. E meu pai, ele nunca me forçou a seguir esse lado do direito, de ser advogado, mas ele sempre me incentivou. Ele sempre mostrou como que é a profissão, quais são os problemas, quais são as vitórias, as alegrias dessa profissão. Então, desde criança eu tinha essa vontade de cursar a faculdade de Direito e me tornar advogado. Eu sempre quis ser advogado e eu sempre me preparei, sempre busquei isso, com o auxílio da minha mãe ali na questão da língua portuguesa, de saber escrever, de saber falar, que é muito importante nessa profissão. E a minha infância foi marcada por esses momentos em família, por esses momentos com os meus amigos, com algumas viagens, com alguns problemas, como eu disse, da fala, mas uma infância tranquila, uma infância muito alegre. Com a ajuda dos meus avós, meu avô Wilson e minha avó Vilma, eu decidi seguir essa carreira de advogado, com a ajuda dos meus avós, com o incentivo da minha família inteira, das minhas irmãs. E eu sempre quis estudar e cursar aqui em Rio Claro a faculdade. A minha irmã Larissa, que é advogada, ela cursou Direito na PUC Campinas. Eu prestei vestibular na PUC Campinas, fui chamado, mas eu decidi cursar Direito aqui em Rio Claro, na Faculdade Clarentianas. Então, aos 17 anos, eu ingressei na Faculdade de Direito, gostei, não é um momento muito fácil, não é uma experiência no começo muito fácil, mas eu estava decidido a seguir esse caminho. Ao mesmo tempo, eu comecei a me dedicar mais na questão da igreja, da questão cristã, de ler mais a Bíblia, de buscar mais o conhecimento bíblico, de ler autores bíblicos, de ter mais conhecimento da palavra de Deus. Eu sempre gostei de ler a palavra de Deus, a Bíblia, mas ao momento que eu entrei na faculdade, que eu comecei a cursar o direito, eu também decidi me dedicar mais à palavra. Então, eu tenho uma certa dificuldade naquela questão dos primeiros livros da Bíblia, que são livros mais cansativos para um jovem ler. Então eu elaborei, tive com a graça de Deus, a estratégia de me dedicar a começar a ler o livro de Provérbios e o livro de Salmos. E ali eu fui pegando gosto, fui lendo Provérbios, lendo, comecei a ler, intercalar com os Salmos, e aí comecei a partir para os Evangelhos, comecei a ler, abrir para os livros, as cartas de Paulo, para então eu começar a buscar mais o conhecimento ali de Gênesis, de Êxodo, dos profetas maiores, profetas menores, e comecei a buscar mais isso. Também comecei a frequentar mais a igreja, comecei a ter mais comunhão com os irmãos, de aprender mais com os irmãos. Eu decidi me dedicar quase que exclusivamente nos finais de semana a buscar esse conhecimento bíblico. É um momento muito bom, muito marcante. Eu tenho memórias, aprendi muito com meu pai, com minha mãe, com minhas irmãs, com os pastores que eu tinha contato, e foi um caminho muito legal, uma jornada muito boa. Nos meus estudos na faculdade de Direito, eu sempre gostei da parte de estudar, a parte do direito penal e do direito constitucional, sem, claro, abrir mão daquilo que o meu pai sempre se dedicou, que é o direito do trabalho. Mas eu confesso que a parte do direito penal e do direito constitucional, que estuda a Constituição da República do Brasil, sempre foi um estudo que me deu muito prazer. Até nesse momento, não tinha em mente me tornar um pastor, me tornar um líder cristão. Eu me preocupava mais em estudar direito, em ser advogado, em ser aprovado no exame da OAB. E um momento muito feliz da faculdade de Direito, claro, aí é que está a mão de Deus, o propósito de Deus. Aí que comecei a entender o porquê que Deus colocou no meu coração de cursar a faculdade de Direito aqui em Rio Claro. Foi que no terceiro ano da faculdade
No segundo semestre, nós tivemos na classe a chegada de uma aluna que é chamada Juliana. E ali no começo, essa aluna chamada Juliana, ela sentou próximo de mim ali, que era a única cadeira, o único lugar disponível na classe. Ela chegou, começou a conversar com as pessoas próximas, mas é até engraçado, nós não tínhamos aquela química, aquela amizade, não batia, não tínhamos aquela simpatia um pelo outro. E isso foi indo, foi evoluindo, né, pelo terceiro ano da faculdade. E no quarto ano da faculdade, após muitos conflitos, sem briga, nada, mas não era aquela coisa que dava certo, aquela amizade. Mas no quarto ano nós nos tornamos mais próximos. Eu e a Juliana tivemos uma amizade, né, ali iniciada, começamos a ajudar na questão dos estudos do direito. Começamos também, aos poucos, né, as nossas afinidades na questão cristã, na questão de igreja, e ela também vinha, né, e tinha uma educação cristã em casa, uma educação, né, da palavra de Deus. No transcorrer do quarto ano e ao entrar no último ano, do quinto ano, ali a nossa amizade era mais sólida, nós nos conversávamos mais, nós nos entendíamos mais, nós éramos mais próximos, nós tínhamos mais afinidades e começamos então uma amizade muito legal. E como Deus tem os seus planos, os seus propósitos, por volta do meio do ano ali, no final do primeiro semestre, o segundo semestre daquele ano, né, que era o último semestre da faculdade, do curso de Direito, nós começamos a nos aproximar na questão mais, sentimental, mais romântica, ali, mais amorosa. Mas começamos a buscar mais, a vontade de Deus, para saber se isso fazia parte dos planos, dos propósitos. Então nós começamos a orar. Eu orava na minha casa, ela orava na casa dela. Por volta de agosto, isso é o ano de 2010, a Juliana frequentava mais a igreja quadrangular em Peruna. E eu comecei a frequentar mais a igreja Fonte da Vida, em Claro, que é onde eu congregava. E nós trocávamos a ideia, conversávamos sobre o culto que ela ia lá na quadrangular, conversávamos sobre o culto aqui de Claro, nós íamos trocando ideias, trocando versículos, trocando palavra de Deus, livros, fomos criando isso e ao mesmo tempo, como já disse, buscando se era a vontade de Deus que nós iniciássemos o namoro. E em agosto, por volta do dia 14 ou 15 de agosto, a Juliana entrou em contato comigo e ela estava feliz, estava alegre. E eu perguntei para ela, nossa, por que você está alegre, contente desse jeito? E ela disse, eu fui na igreja e ali eu tive um encontro com Deus e ali eu aceitei Jesus. Eu estou muito feliz por isso. E é claro, fiquei muito feliz ali. Ela tinha uma educação cristã, ela tinha uma bagagem já de igreja, mas ela nunca havia confessado, como Jesus, como o único suficiente Salvador. Naquele momento ela fez isso, ela professou essa fé, ela aceitou Jesus. E eu, passados 10 dias mais ou menos, no dia 22 de agosto de 2010, um culto que o meu pai pregou na igreja, ele no final do culto ele fez ali aquele momento do apelo, se tinha alguém ali que queria, aceitar Jesus. E eu também, mesmo tendo essa bagagem, essa passagem, de igreja, de ministério, eu ainda não havia aceitado Jesus. E naquele momento eu senti, o Espírito Santo me tocou, eu senti que aquele era o dia, e aquele dia eu fui até a frente e ali eu aceitei Jesus. Eu nunca esqueço desse dia, desse momento, um momento muito feliz. E quando eu cheguei em casa, eu entrei em contato com a Juliana e falei, você aceitou Jesus, semana passada, 10 dias atrás, e hoje foi a minha vez. E ela ficou feliz, nós ficamos alegres, e ali Deus foi colocando nos nossos corações que era o momento de nós ter mais comunhão com Deus, ter mais momentos de igreja, mais conhecimento. E então eu precisava e também me decidi, pelo batismo. E no dia 10 de outubro de 2010, eu fui batizado e também, claro, foi um momento muito feliz, um dia que eu nunca esqueço na minha vida. E a Juliana que também começou a se preparar, também queria buscar pelo batismo, e Deus foi construindo esse caminho. Deus, em certo momento, Ele mostrou para mim, mostrou para a Juliana, em particular para cada um, que Ele tinha um propósito e era o plano de Deus que nós, claro, namorássemos. E então, em novembro, nós começamos a conversar mais sobre esse assunto, até que no dia 12 de novembro nós iniciamos o nosso namoro, nossa trajetória, como casal. E isso trouxe muita alegria na minha vida, que sempre foi a minha vontade de constituir família.
e também da Juliana, sempre a vontade de ser esposa, de ser mãe, e foi um dia que eu também não esqueço. Em dezembro, né, passado mês, a Juliana também se batizou e ali eu estava presente. Foi um dia muito especial, muito inesquecível. Então, nesse mesmo ano, em dezembro, nós terminamos a faculdade de Direito e no início do ano eu comecei a me preparar para o exame da OAB e, com a graça de Deus, no primeiro exame da OAB que eu prestei, eu fui aprovado e iniciei a minha trajetória, né, profissional de advogado, que sempre foi o meu sonho, sempre foi a minha realização, sempre busquei por isso e, claro, sempre com auxílio, com incentivo, com ajuda, não só da minha família, mas também, né, então minha namorada Juliana, que sempre me incentivou e sempre me ajudou, até porque ela tinha a mesma formação profissional. A Juliana decidiu seguir um outro caminho, ajudar o pai dela no escritório de contabilidade, mas nunca abandonou o estudo do direito, a atualização do direito. Então, desde 2011, eu sou advogado, atuo aqui em Rio Claro, é aqui que eu também escolhi trabalhar, é aqui que eu escolhi me dedicar no escritório do meu pai, junto com outros advogados, com a minha irmã Larissa, né? E claro, sempre me dedicando também à questão, né, ministério, sempre buscando qual era o propósito de Deus para a minha vida, para a vida da Juliana, na questão de igreja, na questão de servir a Deus. Então chegando no ano de 2015, eu e a Juliana tivemos ali a graça, né, a confirmação de Deus, que aquele ano era o ano de nós nos casarmos, o ano de nós iniciarmos a nossa família, buscar a construir o nosso lar. E ficamos noivos no início do ano de 2015, começamos a planejar o nosso casamento e no dia 19 de setembro de 2015 nós nos casamos. Com certeza um dos dias mais inesquecíveis da minha vida e da vida dela, no momento que nós nos casamos na casa dos meus pais. Nós tivemos ali a presença dos mais próximos e meu pai fez a celebração do nosso casamento e então nós iniciamos a nossa família, nós tivemos o início do nosso lar em 2015 e com o desejo, né, com aquela vontade de ter filhos, né, de ter ali a multiplicação da família e ao mesmo tempo nós começamos a ter a direção de Deus para nós iniciarmos o nosso trabalho de ministério, né, com aquela nossa ênfase, com a ênfase que Deus tinha colocado no coração dos meus pais, no meu coração, no coração da Juliana, dos irmãos mais próximos, de focar mais na questão da salvação da alma, né? Na questão do reinar com Cristo, que é tão importante e às vezes tão pouco falado, às vezes é pouco tratado, né, nas igrejas. E no ano de 2016 para 2017, naquela virada de ano, nós tivemos a alegria, né, de receber a notícia de que nós seríamos pais. Nós seríamos pais de uma menina. Ali, aquele momento inicial, nós ficamos mais apreensivos, nós ficamos mais, né, assim, não preocupados, mas ficamos com aquele temor, né, mas um momento de alegria, né, de compartilhar com os familiares, com os amigos, que nós, então, seríamos pais após 2 anos de casados. E a gestação da Juliana foi uma gestação muito tranquila. No dia 29 de agosto de 2017, a Juliana começou a sentir ali as contrações, começou a sentir que o momento do nascimento da nossa filha estava próximo. E ela queria esperar o dia seguinte, que seria o dia 30 de agosto, que é o dia do meu aniversário e o dia do aniversário da mãe dela, Roseli. Mas, como Deus, repito, tem os seus planos, os seus propósitos, tudo está no roteiro de Deus, na vontade de Deus. A nossa filha nasceu dia 29 de agosto de 2017, um dia ensolarado, um dia de muito sol, um dia de muito calor, um dia maravilhoso que eu e a Juliana temos gravado, né, na nossa mente. E eu falava e falo, até o momento que falava da nossa filha, porque nós até então não tínhamos revelado, não havíamos revelado o nome da nossa filha. E ali, a hora que ela nasceu, no parto, nós estávamos presentes. Nós anunciamos que a nossa filha chamaria Catarina, um nome que estava nos nossos corações e que tem o seu significado, pureza, né, na língua grega, do apreço. Então, ali nós, com certeza, mais um dia inesquecível nas nossas vidas, um dia que marcou muito a chegada da nossa filha Catarina. E nesse mesmo ano de 2017, nós iniciamos o nosso ministério próprio, pais, os próprios, alguns irmãos próximos, e então recebeu o nome de Ministério Reinar com Cristo. Tem o foco na salvação da alma e na questão da reinar com Cristo, o reino milenar, que é um assunto que nós tratamos muito, né, nas nossas
ministrações, das nossas pregações na igreja. E desde então, de 2017, nós nos dedicamos a Cristo. Os irmãos foram chegando no passar do tempo, a Juliana cuidando do louvor, meu irmão Marcelo também ali no louvor, alguns irmãos cuidando da questão, cuidando da pregação junto com meu pai. Eu também iniciei ali ajudando, né, as palavras de abertura em algumas pregações, e Deus começou a colocar no coração dos pais, né, começou a colocar no meu coração, no coração da Juliana, que estava próximo o momento da minha ordenação de pastor. Então, desde o final de 2019, meu pai começou a conversar mais conosco sobre a ordenação pastoral minha, e tivemos a alegria, né, a confirmação de Deus, e guardamos para agora o início de 2020, nesse momento que está chegando, que chegou, dia 24 de janeiro, a minha ordenação pastoral. Claro, sempre esteve dentro do propósito de Deus, sempre esteve nos planos de Deus, que Ele foi colocando isso no meu coração, foi tratando isso comigo, e tem tratado isso comigo na questão da pregação da palavra de Deus, na questão do ensino da palavra de Deus. Sou uma pessoa muito grata aos meus pais, aos meus avós, aos irmãos, aos meus cunhados, às minhas cunhadas. Claro, recebi muito incentivo, muita ajuda, muito auxílio da minha esposa Juliana, que é uma esposa muito próxima, muito presente, que me ensina muito, que me direciona, que mostra, que incentiva, comenta comigo o que é preciso melhorar, o que é preciso mudar, também com alegria, né? Eu não consigo nem às vezes explicar da nossa filha Catarina, que é uma criança alegre, feliz, muito inteligente, também está muito próxima, que sempre me ajuda, sempre me faz um homem mais feliz, um homem mais realizado, um homem que busca, né, sempre fazer o melhor. Eu busco ser uma pessoa melhor, cristão melhor, pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, e é isso que eu quero dividir aqui com os irmãos. Cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua vida, Deus trabalha de forma particular na vida de cada um, e eu vejo, né, sem dúvida nenhuma, a mão de Deus na minha vida. Eu sou um homem muito feliz, muito realizado, muito grato a Deus, tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito, né? Por mais que eu imaginasse, por mais que eu projetasse a minha vida, eu jamais imaginei chegar agora, aos 31 anos, e ser um homem casado, feliz com a minha esposa, um homem muito feliz no lar, pai muito feliz de uma filha maravilhosa, um homem realizado profissionalmente, né? Como eu já disse, como advogado, que é o que eu sempre quis ser, o que eu sempre planejei ser. É uma gratidão à família, a saudade do meu avô que partiu. Eu sei que tudo tem os seus momentos, há um momento de nascer, há um momento de morrer, e a vida é um lugar de encontro marcado com Jesus. Nós estamos aqui para viver em família, para viver em comunhão, para viver com amigos, para sermos pessoas boas e colaborar com a sociedade, mas nós fomos criados por Deus para a eternidade. E é por isso que nós temos que sempre, dia a dia, buscar a vontade de Deus, buscar o propósito de Deus, porque nós estamos aqui nessa vida, nessa terra de passagem. Nós viveremos a eternidade. Nós temos que sempre buscar a vontade de Deus, nós temos que entregar a nossa vida para Jesus, para que a nossa eternidade seja com Ele, uma eternidade, né, ali no paraíso, nas bodas com Jesus. E é isso, são esses momentos que marcaram a vida, que marcam. Eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer à minha família, aos meus amigos, aos irmãos mais próximos, aos irmãos do Ministério Reinar com Cristo. Eu agradeço, meu muito obrigado, e esse é só o início. Eu contei toda essa história, eu tenho essa trajetória tão curta de vida, mas agora, aos 31 anos, eu tenho uma convicção, e é algo que a minha esposa também tem me dito muito, que esse é só o início. Esse não é a realização final, esse é uma nova fase, é uma nova caminhada que se inicia. Deus tem muito ainda para fazer na sua vida, na vida da sua família, e eu conto com vocês, e vocês podem contar comigo nessa caminhada. Muito obrigado. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui tantos anos, Pai, que nossas mãos do céu e o entrou. Pai, ao derramar esta óleo sobre a sua cabeça, Pai, eu te
Derrama sobre ele também o teu poder, Pai. A tua sabedoria da sua vida, Pai. Pai, que eu seja o embaixador de Cristo na terra para ir neste momento. Todo Deus é Pai eterno, eu te peço também que eu te pôr quando dos seus pés em palmas das suas mãos, através da sua oração. Pai, como disse muita gente, Pai, eu vou derramar este óleo sobre a sua cabeça, Pai. E te permito agora, Pai, seja deputado, Pai, a tua vida sobre a sua vida e sobre a vida dos seus familiares. E como isto me evangelho, eu te consagro a pastora neste momento, para poder dizer que nós somos de Cristo também. Todo Deus é Pai eterno, Pai, eu te agradeço, Pai, de todo o meu coração. Tudo aquilo que se pertence, tudo aquilo que vai ser dito ainda, Pai, pela palavra do teu céu, nós vamos ter em nosso coração. Nas profundezas do nosso coração, que essas palavras continuem a subsistir, Pai. Lembrando apenas que nós temos seguido a nossa verdadeira vocação